Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de março. São alguns livrinhos, muitos deles são pequeninos e, apesar de pequeninos, são livros que eu gostei muito, portanto vai ser muito giro falar sobre eles. O primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é um livro que já tinha transitado de fevereiro para março, porque eu pensava que eu conseguia acabar em fevereiro e depois não consegui, e depois acabei por me querer deliciar com o livro. E portanto, Quality Land, de Mark O. Kling, é um livro... é um daqueles livros que eu penso, é isto é um livro que foi escrito para mim. Isto é um livro que tem humor, é um livro que faz uma sátira à sociedade, é um livro que me fez rir imenso, mas um riso muito nervoso. É um livro que vai ter uma sugestão de leitura só para ele. Aliás, este livro foi-me enviado pela editora, muito obrigada à presença por me terem enviado este livro. Eu espero que traduzam o segundo, porque este livro é alemão e enquanto o primeiro está traduzido para inglês, o segundo só existe mesmo em alemão e eu não sei alemão, nem tenho particular vontade de aprender a língua porque não sou grande fã, soa-me um bocado mal aos ouvidos. No entanto, este livro é fantástico. Eu, enquanto estive a ler, passei o tempo a mandar fotografias de partes do livro a pessoas e a explicar o contexto e a delirar com o livro. Sorry, not sorry, vocês sabem quem são. Espero que tenham ficado com vontade de ler o livro, eu penso que sim. É um livro então que faz uma sátira à sociedade, é um livro futurista, mas num futuro que não é assim tão longe do que nós estamos a viver agora. A Alemanha basicamente cansou-se de querer evoluir e avançar e de estar constantemente agarrada e presa ao passado por todos os erros que cometeram, não é? E então, basicamente, uma vez que eles já conseguiram avançar muito, mas continuam a ter aquela âncora, decidem que está na altura de mudar o nome do país e começar de novo. E portanto torna-se Quality Land, um nome escolhido democraticamente, e Quality Land é um país onde as pessoas basicamente não têm de pensar em nada, não têm de querer alguma coisa porque os desejos das pessoas são antecipados e se nós precisamos de alguma coisa aparece um dronezinho a levar-nos aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós queremos, mesmo sem nós pedirmos o que quer que seja. E a única coisa que temos de fazer é basicamente aceitar. E a história deste livro então começa a partir do momento em que alguém recebe num desses drones uma coisa que não quer, nunca precisou, nem percebe porque é que está a receber, que é um vibrador cor-de-rosa em forma de golfinho. E portanto começa aqui toda uma jornada para tentar perceber de que forma os algoritmos funcionam para a empresa dos drones fazer essas entregas, de que forma a sociedade está a caminhar cada vez mais para nós comermos aquilo que nos é posto à frente sem sequer questionarmos. A partir do momento em que alguém nos diz isto é o melhor para ti, isto é aquilo que tu vais gostar, foi escolhido nas tuas preferências, foi escolhido de acordo a ser a melhor coisa para ti neste momento. E nós aceitamos isso, nós comemos essa ideia. E é por isso que este livro me fez rir e ao mesmo tempo foi um riso nervoso, porque nós estamos a caminhar para aqui e eu não estou a gostar particularmente desse futuro. Até porque se nós não experimentarmos coisas que estão fora daquilo que nós já sabemos que gostamos, como é que nós sabemos se gostamos de outras coisas ou não? Nós estamos... Este livro é tão bom, tão bom, tão bom. Depois houve uma altura em que eu tive um bocadinho para ler e pensei, olha, podia ser um livro assim pequenininho porque neste momento é mesmo aquilo que acontece e eu acabei por pegar no Serpentine, do Philip Pullman. Este livro saiu depois do segundo livro do Poe, A Aliança Secreta, que foi um livro que me fez chorar imenso. E este livro, na verdade, cronologicamente falando, fica entre o final da trilogia e o segundo livro do Poe, A Aliança Secreta. Portanto, este livro vem quase a seguir ao final da trilogia. Nós encontramos aqui a Lyra e o Pan a tentarem perceber como é que se relacionam agora com todas as situações que aconteceram no final da trilogia. Mexeu um bocadinho comigo, mas não tanto como a Aliança Secreta. E é um livro que já nos está a dar aqui algumas questões existenciais que eles estão a começar a sentir, o que é normal, porque as coisas estão muito frescas ainda do final da história inicial. E eles estão a tentar perceber então como é que funciona, se há mais pessoas nas mesmas situações e tentarem descobrir quem são. E portanto é um livro pequenino, sabe pouco, no entanto realmente faz sentido. É só uma pequena cena entre tudo isto, mas é mais uma peça no puzzle e eu gostei muito de ler. E
eu quero o livro do Pó 3, eu preciso do livro do Pó 3 e vamos ver quanto tempo é que leva a chegar, tanto em inglês como em português, mas eu preciso disso, preciso de closure, preciso de qualquer coisa. Eu sei que vou chorar imenso naquele livro. O livro seguinte é uma graphic novel, é o Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, da Mariko Tamaki. Eu já li o Finalmente o Verão, da Mariko Tamaki, com as ilustrações da prima, que eu agora não me estou a lembrar do nome dela e, portanto, está-me a falhar. Este livro é... como é que eu ia dizer isto? Muitas pessoas não devem gostar deste livro no sentido em que é extremamente fácil nós avaliarmos uma relação quando estamos do lado de fora, quando não estamos nós a viver essas questões. E este livro, no fundo, fala sobre a Freddie e sobre a Laura Dean. São duas raparigas que estão na escola secundária. A Freddie gosta imenso da Laura Dean, só que a Laura Dean, apesar delas já terem namorado, passa o tempo todo a acabar com ela cada vez que se lembra que quer experimentar outra pessoa, e então elas passam a vida nisto, e a Freddie continua a receber a Laura Dean de braços abertos. E ao mesmo tempo nós temos então a relação entre estas duas raparigas, que tenho a dizer que é bastante permeada de momentos de manipulação, de não haver qualquer respeito por parte da Laura Dean, e é quase como eu quero-te, mas só te quero quando me interessa, e portanto, se eu te chamar agora é bom que venhas, mas qualquer coisa que tu combines não faço questão de estar. E lá está, nós temos uma visão bastante fácil relativamente a este tipo de situações, porque nós estamos do lado de fora, nós não as estamos a viver, e é muito fácil para nós julgar este tipo de coisas. E a verdade aqui é que nós temos então o grupo de amigos da Freddie, que acaba por se sentir lesado, não só porque ela acaba por os deixar de parte cada vez que a Laura Dean a chama, mas porque são eles que têm de colar os pedaços todos. E portanto este livro tem essa perspectiva do início daquilo que ela acha e sente a falta da Laura Dean cada vez que ela acaba com ela, mas o que nós temos aqui também é um crescimento da Freddie. É ela começar a perceber que uma relação não é feita só dos momentos em que as duas pessoas estão juntas, porque nós sabemos que este tipo de relações, as pessoas tendencialmente dizem mas vocês não sabem como é que é quando estamos só nós os dois ou nós as duas, e é uma pessoa extremamente carinhosa, e eu sinto-me a única pessoa do universo quando estamos só os dois ou as duas, neste caso é as duas, e portanto ela vai começar a perceber que para lá desses momentos está a começar a sentir-se usada, principalmente quando começa a perceber que falhou perante a melhor amiga, e aí as coisas começam a mudar. Portanto, este livro é uma coisa que irrita extremamente, porque nós estamos a ver do lado de fora, como provavelmente também já vimos relativamente a amigos que já tiveram em relações deste género, e que nós acabamos por nos sentir um bocado impotentes, porque nós queremos abanar a pessoa e pôr-lhe algum juízo e dizer está errado, tu estás a deixar de ser tu estás a ser manipulada, tu estás a ser arrastada por uma coisa que é ok, é muito giro quando são só as duas, mas as relações e a vida não é só isso, e estão a cortar os laços com todas as pessoas à volta, e temos vontade de dar esse abanão à Freddie. No entanto, não podemos, e temos de a deixar seguir o caminho dela, e ela efetivamente cresce e começa a abrir um bocado os olhos, mas é um livro que efetivamente nos deixa um bocado irritados. Eu gostei muito, está muito bem escrito, está muito bem feito, está muito bem passado, e nós efetivamente sentimos essa irritação toda, essa vontade de mandar um par de estalos a toda a gente neste livro, basicamente, porque infelizmente isto acontece mais vezes do que devia. E depois eu li aqui A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria. É um livro que acaba por saltitar aqui entre tempos temporais. Nós temos aqui um Pedro e temos aqui o Inês. Aliás, temos vários Pedros e várias Inês. Mas, no fundo, são sempre a mesma pessoa. Ou é muito fácil não perceber os limites entre aquilo que está a acontecer na realidade, aquilo que está a acontecer na história e aquilo que está a acontecer na cabeça da personagem. Nós aqui seguimos o Pedro. E nunca é muito claro se ele está mentalmente estável, como toda a gente lhe diz que ele não está, mas as coisas para ele são tão reais que nós vamos aqui saltitando entre estes tempos, mas tudo da perspectiva do Pedro. É um livro que acaba por ter fluxo de consciência, que é uma coisa que eu não sou apreciadora de todo, e sim, aqui também me incomodou, apesar de compreender que este livro só podia estar escrito desta forma. Não há mesmo outra maneira de contar esta história em específico, tinha de ser contada assim.
Fico curiosa com o filme, mas nem por isso, porque há certas coisas que não são fáceis. Mais uma vez, aqui os limites entre o que é real e o que não é real são extremamente esbatidos. Eu não sei como é que poderão ter passado isto para o filme, porque não, acho que não. E portanto foi um livro que eu gostei muito. Vemos então aqui a história do Pedro e Inês a repetir-se ao longo dos séculos. E mesmo que não esteja repetida, nós estamos a ver os paralelismos entre as histórias destes Pedros e destas Inêses. E é muito interessante, quero ler mais coisas da Rosa Lobato de Faria, mas foi uma boa estreia, apesar da questão do fluxo de consciência. Eu espero que isso não seja uma característica dos livros dela, porque isso faz sentido neste livro, mas lá está, eu não sou fã, não sou fã. Depois temos aqui Uma Vida à Sua Frente, do Romain Gary, um livro que me fez rir muito, por muitos motivos, e que toda a gente me dizia: tu vais chorar com esse livro, e eu não estava a perceber, quer dizer, estava a perceber porque isto vai a caminhar para um sentido em que nós percebemos que vai haver alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu pensei: mas eu não estou a chorar, até chegar às últimas 2 páginas, pronto. É isto que acontece. Este livro é muito engraçado. Nós estamos a ouvir esta história da perspectiva da criança, que é o Momo. E o Momo é uma criança que está numa casa onde há... Isto vai ser muito chato de explicar sem dizer as asneiras que ele diz. O Momo é uma criança que está numa casa de filhos de putas. E atenção, que não é filhos da... é filhos de putas. São crianças que... as mães são prostitutas e então são deixados naquela casa. Tem a Madame Rosa que cuida deles e, portanto, a Madame Rosa é polaca, judia, esteve num campo de concentração. Sabemos que ela conseguiu escapar, não se sabe muito bem, aquilo foi uma espécie de golpe de sorte. Ela já era prostituta antes de ir para o campo de concentração e continuou a ser prostituta depois de sair do campo de concentração. E quando chegou ali a uma certa idade achou que já não era vida para ela, não no sentido de querer deixar da vida, porque aquilo era uma coisa que ela até gostava de fazer. Portanto não há desculpas nenhumas aí, é mais porque vamos dar espaço às mais novas e então decidiu que ia começar a ficar com os filhos delas. Porquê? Porque da perspectiva do governo francês, prostitutas podem existir, o facto de elas serem mães é que não pode acontecer e, portanto, é como se as crianças não existissem, então elas precisam de um sítio seguro onde possam deixar as crianças. E Madame Rosa tem então uma casa onde acolhe crianças cujas mães são prostitutas. E nós temos aqui então a perspectiva do Momo, que acha que está lá porque a Madame Rosa gosta muito dele e depois começa tudo quando ele descobre a Madame Rosa recebe um cheque para tomar conta. E isso borbulha-lhe dentro porque, como assim, não é por amor que ela cuida de mim, é porque alguém lhe paga. O livro está cheio destas pequenas coisas. A casa da Madame Rosa fica num bairro à saída de Paris, um bairro que é maioritariamente de pessoas negras e tem alguns judeus, o que é uma coisa que ele deixa muito claro que não era muito comum acontecer, muçulmanos e judeus estarem no mesmo bairro. São geralmente duas religiões que acabam por não se misturar e que nem sempre há respeito de um lado e do outro. Esta história passa-se durante os anos 70, portanto muito próxima ainda da Segunda Guerra Mundial, e temos aqui muitas situações do Momo de tentar encontrar-se, tentar descobrir quem são os pais, porque ele não sabe quem são os pais, a relação dele com a Madame Rosa, a relação dele com as outras crianças. Ele está escrito de uma forma muito ingênua e ao mesmo tempo muito crua, porque como este é o ambiente em que ele está inserido, ele fala as coisas que ouve na rua e, portanto, escreve também da forma como fala, e muitas coisas nós às vezes não percebemos muito bem a que é que ele se está a referir, temos de pensar, espera, o que é que ele queria dizer com isto? E, portanto, é um livro extremamente ternurento, é um livro que nos deixa com um sorriso no rosto e, efetivamente, no final acabamos por ter pena destas personagens todas. Aliás, nós já temos pena destas personagens todas ao longo do livro, mas foi um livro que eu gostei imenso de ler. Gostei da forma como está escrito, gostei da história e é mesmo... é ternurento, é muito, muito ternurento. O livro seguinte é aqui o Vida no Campo, do Joel Neto. O Joel Neto é açoriano, é da Ilha Terceira. Durante muitos anos esteve a viver em Lisboa e há alguns anos atrás decidiu voltar para a Terceira. Portanto, ele está na casa do avô. Há todas as situações que implicam voltar para uma casa que estava desabitada e precisa de obras. Está aqui toda uma panóplia de situações de redescobrir os vizinhos, redescobrir o que é viver no campo, o tipo de proximidade que existe entre as pessoas, o facto de não haver propriamente segredos, toda a gente sabe tudo
toda a gente, a solidariedade que existe entre pessoas que vivem num meio pequeno, portanto de ir entregar coisas que têm na horta a mais, ou haver ajuda de vizinhos que, olha, tens isto para fazer, se quiseres vem ajudar. Portanto, tem muitas vivências. E há aqui uma nota do autor no início e eu achei lindíssimo. E há algum tempo a Mafalda do canal Outra Mafalda estava a falar nas notas dos autores, muitas vezes serem uma pérola no meio do livro, e efetivamente foi o que eu senti quando li este bocadinho. Do tio José Nogueira não rezará a história. Quem mudou o mundo não foram os camponeses honestos que pagaram os seus impostos e encheram a igreja da freguesia no dia que foram a enterrar. Dos aventureiros, dos inventores e dos facínoras, deles sim, reza a história. Por isso se inventou a literatura. E é basicamente o que o Joel Neto faz neste livro. É falar das pessoas comuns, é falar sobre os vizinhos, é dar-nos um pouco da sua história, é dizer de que forma a vida deles acaba por estar enredada na vida dele também. E a forma como viver no campo é viver em comunidade, é quase viver em família. E nós não precisamos gostar das pessoas todas, da mesma forma que se calhar não gostamos das pessoas todas na nossa família, mas respeitamos. E temos mais ligações com umas do que com outras, mas há um respeito. E portanto é muito giro e eu gosto imenso da maneira de escrever do Joel Neto. Já devia ter lido este livro e agora tenho de arranjar o segundo, basicamente é isso. E para terminar o mês, este levou-me um mês quase todo a ler. A Grande Caçada do Robert Jordan, o segundo livro da Roda do Tempo. Estamos a fazer a leitura conjunta deste livro. Em maio vamos voltar com o terceiro volume, portanto quem se quiser juntar a nós ainda vai a tempo, mesmo que ainda não tenha lido nenhum. Os canais dos livros anteriores onde nós estivemos a discutir estão sempre abertos, temos um canal geral também. Se vocês quiserem juntar-se a nós, basta não ler as mensagens que estão antes, e se tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer enquanto estão a ler, podem fazer, porque vai sempre haver alguém que já leu e que vai comentar com vocês, sem vos dar spoilers. E portanto estão sempre à vontade para se juntar a nós. Grande Caçada foi um livro que efetivamente nós vemos aqui as personagens a crescerem um pouco mais. Têm de tomar mais decisões, enquanto no primeiro nós tínhamos uma viagem em que eles estavam muito perdidos em relação àquilo que era esperado deles, quem eles eram e onde é que iam chegar. Aqui nós vemos um pouco mais de quem eles são efetivamente, já começam a aceitar um bocadinho mais o lugar deles na história, porque não vão conseguir alterar o facto de serem importantes para a história. E acabamos por ver mais da ação a desenrolar-se. Temos aqui outros personagens, outros povos, e vemos que eles já aceitam um bocadinho mais que vão ter então esse papel na história e que não podem fugir a ele. A única coisa que eu tenho a apontar em relação a estes dois primeiros volumes, e não digo que vai acontecer nos próximos, mas estes primeiros dois volumes, é que nós temos um livro deste tamanho, em que nós temos uma viagem das personagens. Eles agora já sabem melhor para onde é que estão a ir, sabem melhor o que têm para fazer. No entanto, o Robert Jordan resolvia tudo em pouquíssimo tempo e de uma forma muito rápida, e que nós muitas vezes ficamos a pensar, espera, o que é que aconteceu aqui? E portanto nós acabamos este livro de forma extremamente rápida. Nós sabemos o que é que aconteceu, mas ainda não sabemos o impacto que isso teve nesta parte do mundo, e ao mesmo tempo ficamos, foi assim tão rápido? É assim tão fácil? Portanto é assim a única coisa que eu tenho a apontar destes livros, mas digo já, a viagem é incrível, vale muito a pena. Eu vou ter um vlog de leitura deste livro e depois no final ainda tenho uma receita que fiz, inspirada numa coisa que é falada aqui no livro, portanto vejam esse vlog, porque nem que seja pela receita vale a pena. Eu sou péssima a fazer vlogs de leitura, mas pela receita digo já, olhem, incrível, gostei, vou fazer mais vezes de certeza absoluta porque foi muito bom. Portanto, estes foram os livros que eu li durante o mês de março. Foram aqui livros que me encheram as medidas. Este Quality Land, então, é daquelas coisas que eu, quando começo a falar deste livro com alguém, quando eu percebo que é alguém que ia gostar deste género de história, é que nem sequer me conseguem calar até dizerem, mas isso é interessante, pois é. E eu sei. É um livro para pessoas com bastante sentido de humor e que gostam de sátiras, mas... Portanto, eu gostei imenso destes livros. Março foi um mês preenchido de leituras muito boas. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se estão interessados em ler algum destes livros, se fazem parte do grupo das leituras conjuntas aqui da Roda do Tempo, se queriam e estão com dúvidas se entram ou não. A resposta é entrem, vale a pena.
E portanto, são estas as minhas leituras. Digam-me nos comentários o que é que andaram a ler, se já leram algum destes livros, se discordam de alguma coisa que eu tenha dito. Deixem-me isso tudo, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!